Salve pessoal, Panda na voz novamente com vocês. Bom, hoje trazendo algo um pouquinho diferente, trazendo um top 5 mangás do mundo Murin. Mas o que seria um mundo Murin? Basicamente seria um mundo onde as artes marciais predominam, né? Os estilos marciais são diversificados e existem várias histórias com esses estilos. A gente pode ver desde um mundo Murin que é simulação em um jogo, onde o cara tá aprendendo isso dentro de um jogo, mas na vida real existem masmorras e monstros na realidade dele, que ele tem que trabalhar como um caçador, como o mangá que vocês estão vendo aí na tela. Vamos ter também um mangá do mundo Murin, onde o cara era considerado um demônio celestial e foi pego numa armadilha, foi mandado para um mundo de fantasia com dragões, com robô gigante, com muita coisa. Também vamos ter isso hoje. Vamos ter mangá de reencarnação. Basicamente o cara foi atropelado e assumiu o corpo de alguém no mundo Murin, tá? Então assim, 3 exemplos básicos, mas que a gente vai ver hoje, tranquilo? Então se vocês curtem esse tipo de história, fiquem até o final do vídeo, lembrando que vai ser um ranking da 5ª posição, no caso, para a primeira, e todas as 5 posições são indicações minhas que eu gosto muito, tranquilo? Então fica aí até o final, se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, lembrando, o nome dos mangás com a quantidade de capítulos vai estar na descrição desse vídeo, então confere lá. Se você tiver alguma dúvida, só copia o nome, cola, pesquisa no Google, que você vai achar para você ler gratuitamente, tranquilo? Então, um beijo e vamos começar aqui o nosso top 5 mangás no mundo Murin. Em 5º lugar temos o mangá Mukyang Dark Lady. Basicamente, nosso protagonista era conhecido como um mestre das escolas profanas, né? Ele era chamado de demônio pelo mundo Murin e tinha muitos inimigos. Basicamente, ele era invencível. Ele acabou passando por uma transformação aos 70 anos de idade, onde ele ganhou sua juventude de volta. Porém, quando isso aconteceu, ele foi pego em uma armadilha pelos seus inimigos e acabou sendo teletransportado para uma realidade paralela. Basicamente, agora ele vai ter que se virar com seus poderes no mundo Murin, com suas artes marciais, e um mundo onde existem magos, existem elfos, existem dragões, existem robôs gigantes e por aí vai. Na minha sincera opinião, é muito bom esse mangá, tá? Se vocês forem ver, o título do mangá dá um baita spoiler. O título do mangá dá um baita de um spoiler, que é Dark Lady, né? E é basicamente isso. É o nosso protagonista. Ele vai ser o protagonista durante uma boa parte do mangá. Só que ele vai cair em outra armadilha, onde ele vai perder o corpo dele e vai virar a protagonista, né? E assim, pode parecer um desenvolvimento um pouco interessante, mas tem todo um plot por trás da história que é muito bom para vocês reconhecerem, tá? É muito bom vocês lerem. Se vocês forem procurar por esse mangá, leiam com atenção. Vocês vão gostar muito desse mangá. Ele é muito divertido, tem seus momentos de comédia, tem seus momentos de tensão, tem seus momentos melancólicos, por assim se dizer, que tem umas partes bem complicadas, mas bom, fica aí a indicação, ficou no top 5 porque todos os 5 mangás que eu vou indicar aqui são muito bons, tá? E essa é uma obra que eu gosto muito. Lembrando que ela atualmente tem 176 capítulos. O nome dela vai estar aparecendo aí em cima para vocês, a quantidade de capítulos e os gêneros que ela aborda vai ficar na parte de baixo do vídeo, tranquilo? Sempre que vocês forem ver, é só observarem isso aí. Qualquer coisa vocês podem passar na descrição do vídeo também, que vai estar lá o título da obra e
a quantidade de capítulos que ela tem atualmente, beleza? Então vamos para nossa quarta indicação. Em quarto lugar temos o mangá T-Champions Path to Murin. Basicamente, o foco desse mangá se passa através de um campeão de artes marciais no nosso universo convencional, tá? Basicamente, ele era um campeão nas artes mistas, tá? Ele lutava um pouco de tudo e ele acabou indo parar no mundo Murin. Como ele parou no mundo Murin? Leia o mangá. Lembrando que eu tô aqui para dar essas indicações para instigar vocês a lerem o mangá. Eu quero que vocês vão atrás, eu quero que vocês leiam, porque é uma história muito boa e é muito interessante. E é basicamente o nosso campeão de artes mistas no mundo Murin, usando as artes marciais dele. Ele tá basicamente tentando provar que as artes mistas são de alguma forma muito úteis no mundo marcial. E é um mangá com muita comédia. Eu acho muito legal que ele chama o pessoal pra lutar e ele deita de costa no chão. E o pessoal fica pensando que é uma humilhação, que ele tá tentando humilhar as pessoas, mas não, é só parte da arte marcial dele. E ele vai ficando muito forte com o passar do tempo. Assim, é muito bom, tá? Ele luta boxe, ele luta muay thai, ele luta livre, jiu-jitsu, capoeira, judô. Então assim, o mangá tem uma variedade muito grande de golpes que o personagem usa, que ele explica porque ele tá usando, e tem um contexto muito legal por trás da história, tá tranquilo? É uma historinha bem bacana, tem atualmente 41 capítulos, talvez tenha mais em outro site, porém o que eu tô usando só tem 41 capítulos, e eu tô esperando ansioso por mais. Eu já li todos os capítulos e eu realmente gostei muito dessa obra. Fica a indicação de coração para vocês. Acompanhem essa obra porque ela é muito boa. Bom, sem mais delongas, vamos para nossa terceira indicação do dia. Em terceiro lugar temos o mangá Murin Login. Murin Login é muito interessante, porque vamos dizer que ela não se passa numa realidade convencional, onde não existe magia, não existe criaturas e tá. Basicamente, o nosso protagonista, ele é um caçador, e nesse mundo existem dungeons, né? Que existem monstros. Então existe magia, existe dungeons, monstros, tudo isso numa sociedade moderna, muito parecida com a nossa atualmente, tranquilo? O nosso protagonista é um caçador de rank baixo, que ele acaba achando um jogo de realidade virtual, por assim se dizer, do mundo Murin. Ao entrar nesse jogo, ele descobre que ele não pode sair do jogo enquanto ele não tiver atingido certos requisitos do jogo. Então a gente vai passar um bom tempo no mundo Murin com ele, né? Onde ele vai começar com um personagem que é literalmente um fracassado, mulherengo, não tem reputação nenhuma. E ele vai tentando aumentar a reputação desse personagem e ganhando habilidades com ele. No mundo Murin, por ser um jogo, ele vai ter um sistema que vai dar missões pra ele e tudo mais. Porém, quando ele sai desse mundo, aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, tá? Basicamente, saibam que nessa história você vai ter dois personagens, tá? Serão dois corpos que são o mesmo personagem. Vai ter o personagem do mundo real, o personagem do mundo Murin, e ele fica transitando entre esses dois mundos, né? Fazendo missões, tasks e tudo mais. E é uma história muito boa. Fica a recomendação para vocês, Murin Login. Atualmente tem 166 capítulos. Eu já li todos e tô esperando por mais. Eu tô viciado nessa obra. Sinceramente, é muito boa. Falando só um pouquinho mais sobre a obra, basicamente, tem muito uma dualidade do protagonista para ele tentar descobrir se o jogo para ele vai se tornar meio que a vida real, porque ele consegue levar um elemento do jogo para a vida real. Então isso torna aquele elemento real, correto? Então os NPCs do jogo seriam pessoas verdadeiras, não seriam?
Então, tem essa dualidade na história do protagonista confuso sobre o que pensar desse jogo. Se ele acredita que as pessoas lá são reais ou não, ou se ele vai tratar só tudo como um jogo. O que vocês vão ter que ler pra descobrir se ele faz isso ou não. Bom, eu espero ter instigado a curiosidade de vocês. O mangá é muito bom. Se tivesse um anime eu também iria assistir, porque é muito, muito bom. E assim, a arte é maravilhosa, tá? Fica a dica aí pra vocês. E vamos pro nosso segundo lugar. Em segundo lugar temos o mangá Modern Man Who Fell into Murin. Basicamente, o protagonista da nossa história era um trabalhador público. Ele trabalhava de meio período e vamos dizer que um carro resolveu dar um abraço nele um certo dia aí. Famoso Truck-sama. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, deixa nos comentários. Mas basicamente, ele foi parar num Isekai? Será que a gente pode chamar isso de Isekai? Que no caso, ele foi parar num mundo de artes marciais e não de magia. Mas bem, fica a dúvida, né? Eu não vou falar se é um Isekai ou não. No gênero não tem Isekai, tá? Então eu acredito que não seja. Mas fica aí a critério de cada um acreditar no que quiser. O nosso protagonista, ele vai parar numa família... Ele vai reencarnar em uma família, digamos, com muitas dívidas. Onde a saúde do protagonista, quando ele reencarna... Vamos dizer que ele não foi de arrasta pra cima porque o outro antes dele já foi. Por isso a alma dele conseguiu assumir o corpo, sabe? E, bom, é isso. É basicamente o nosso protagonista tentando resolver problemas do mundo Murin com a sabedoria que ele tem do mundo moderno, ok? De uma realidade alternativa do mundo moderno. Usando a sabedoria dele, ele vai tentar dar a volta nisso tudo e ajudar a família dele. Obviamente, ele vai ter o hack do protagonista, afinal o Truck-sama ajudou ele. Então ele vai conseguir levar um colar que ele tinha na outra realidade para a realidade que ele tá atualmente, que tem uns hacks muito doidos. É complicada essa história. Mas bom, o que eu acho muito engraçado nessa história é porque nosso protagonista, com o passar do tempo, ele vira literalmente um mercenário. Ou um comerciante. Tem leves diferenças, mas vocês vão entender. No mundo Murin, muitas vezes tem essa honra, que você não vai contra a honra Murin, né? Obviamente que tem normalmente seitas de bandidos, seitas demoníacas, que vão contra essa ordem e acabam entrando em guerra com o Murin, né? Que seriam os artistas marciais de Murin. Então, basicamente, o nosso protagonista, ele meio que ele não se importa com essa tal de honra, né? Afinal, ele veio do mundo moderno, o que importa pra ele é lucro. Então, se ele tá tendo lucro, tá valendo. É um mangá muito simples, a história é muito cativante, é muito divertida. Tem momentos de comédia, momentos de ação, momentos tristes também, por assim se dizer. E bom, atualmente o mangazinho tem 54 capítulos. Então fica aí a dica pra vocês, essa foi nossa segunda posição. E agora a gente vai para nosso primeiro mangazito. Vamos falar sobre o mangá que eu mais gosto desses 5. Em primeiríssimo lugar temos o mangá Reverse Villain. Basicamente o nosso protagonista, ele era do mundo Murin e ele morreu. E ele morreu. E ele morreu. E ele morreu mais algumas vezesinhas, tá? Basicamente, ele é a personificação do mal. Ele tem um sonho de um dia ser a pessoa mais poderosa do mundo. O suficiente para conquistar todo o Murin. Mas é impedido sempre por, vamos dizer que a contrametade dele. Vamos dizer que se existe o mal extremo, sempre vai existir o bem extremo. Então ele é sempre impedido por esse personagem que é representado pelo bem extremo. Nosso personagem principal, ele tá preso num retorno de ciclo de reencarnação. Então ele sempre vai morrer e retornar, morrer e retornar, morrer e retornar, morrer e retornar, e por aí adiante. Então, muitas vezes durante esse mangá, você vai conseguir ver ele lembrando das suas memórias passadas, das suas vidas anteriores e tirando uma lição para essa nova vida dele. E basicamente,
esse mangá se passa nos tempos modernos, onde o nosso protagonista vai estar se preparando para uma luta contra o seu rival eterno, que é a pessoa que sempre acaba derrotando ele e mandando de rasta para cima. E dessa vez existe magia nesse mundo. Existe magia, existem monstros e muito mais. Basicamente, é um mangá super legal, eu não quero dar muitos spoilers, mas atualmente o mangá tem 110 capítulos e ele tá completo, ok? Então assim, é uma história que se você parar 2 finais de semana, 4 dias, você consegue consumir a história inteira, bonitinha, dependendo de quanto tempo você tenha, ok? É uma história muito divertida, você vê o vilão sendo bonzinho, entre aspas, bonzinho, e tem muita comédia, eu adoro, eu amo esse mangá de coração, por isso ele tá em primeiro lugar. E atualmente eu tô relendo essa obra, porque ela é muito, muito querida pra mim e muito, muito boa. Então realmente fica a dica de coração pra vocês, se vocês não gostaram de nenhuma das outras indicações que eu dei, leia esse mangá. Dificilmente, se você não fosse parar para procurar sobre esse tema, você não iria achar nada sobre esse mangá, mas ele é muito bom, né? Ele é um mangá completinho, a história foi fechada e eu acho bem interessante de vocês darem uma olhada, tá bom? Não foi um dos melhores finais, por assim se dizer, mas a história é boa, beleza? Então, um beijo pra vocês, a gente se vê aí num outro top 5. Vou deixar aqui à esquerda 2 indicações para vocês. À direita vai ter o botão do meu canal para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. E ali tem mais algumas indicações de mangás para todos vocês, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e tchau!